Numa rua da Europa, no ano de 1518, uma mulher começou a dançar. Ela não parou. Nem depois de horas. Nem depois de dias. Seus pés incharam. Começaram a sangrar dentro dos sapatos. E mesmo assim, ela continuou dançando. Em um mês, mais de 400 pessoas estavam fazendo exatamente a mesma coisa, dançando sem controle, até o corpo não aguentar mais. No pior momento, relatos da época falam em até 15 mortes por dia. Pessoas caindo de exaustão, no meio da própria dança, e nunca mais se levantando. Isso não é lenda nem exagero de internet. Está documentado em registros médicos, sermões e atas oficiais da época. E até hoje, ninguém sabe explicar completamente o que causou aquilo. Tudo começou em 14 de julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, no Sacro Império Romano Germânico, hoje território francês. Uma mulher chamada Frau Trofia saiu de casa e começou a dançar bem no meio da rua de pedras, sozinha, sem música nenhuma tocando. O marido implorou para que ela parasse. Ela simplesmente não conseguia. No dia seguinte, com os pés já feridos, voltou a dançar de novo. Em uma semana, mais de 30 pessoas da cidade tinham começado a dançar do mesmo jeito, sem conseguir parar sozinhas. Em um mês, o número passava de 400 pessoas. Uma cidade inteira, tomada por um comportamento que ninguém conseguia controlar nem explicar. Não era uma festa. Quem via de perto descrevia rostos de dor, corpos exaustos, pessoas dançando como se estivessem presas dentro do próprio corpo. Muitos choravam enquanto dançavam. Gritavam por ajuda entre um passo e outro, sem conseguir parar os próprios pés, como se algo estivesse no controle, e não fossem mais eles mesmos. Famílias inteiras assistiam, impotentes, parentes se debatendo em movimento contínuo, sem dormir, sem comer direito, só dançando. Assustado, o conselho da cidade chamou médicos para investigar o que estava acontecendo. E a explicação oficial da época foi ainda mais estranha do que o próprio fenômeno. Os médicos concluíram que era sangue quente, um desequilíbrio no corpo, e que a única cura possível seria deixar as pessoas dançarem até o corpo se exaurir sozinho. Então a cidade tomou uma decisão que hoje parece impensável: construiu palcos de madeira em praças e mercados, contratou músicos, e chamou dançarinos profissionais para incentivar todo mundo a continuar dançando. A lógica era simples: se a doença precisava ser dançada para fora, então mais música e mais espaço só ajudariam. O resultado foi o oposto do esperado. Mais gente se juntava, atraída pelo som e pelo movimento. Mais gente caía de exaustão. Alguns morreram ali mesmo, de ataque cardíaco, derrame ou simplesmente esgotamento total. Percebendo o erro, o conselho proibiu a música e os palcos. Mas a essa altura, a cidade já estava tomada, e ninguém sabia mais como parar aquilo. Padres foram chamados para rezar ao lado dos afetados. Vizinhos tentavam segurar quem dançava, na esperança de impedir a queda. Nada funcionava por muito tempo. A cada dia que passava, mais gente se juntava ao grupo, como se só de ver aquilo, algumas pessoas fossem contagiadas pelo mesmo impulso incontrolável. Sem saber mais o que fazer, as autoridades mudaram completamente de estratégia, e recorreram à fé. Os afetados mais graves foram colocados em carroças e levados numa viagem de 3 dias até um santuário dedicado a São Vito, num vilarejo chamado Saverne. Ali, receberam pequenas cruzes nas mãos, sapatos vermelhos nos pés, e foram borrifados com água benta, um ritual pensado especificamente para quebrar a maldição do santo. E, de forma quase tão repentina quanto começou, o fenômeno foi diminuindo. Em pouco mais de uma semana depois das peregrinações, a dança parou. Foi a fé que curou? Ou será que, depois de semanas de exaustão, o próprio corpo e a mente das pessoas simplesmente não aguentavam mais continuar? A teoria mais aceita hoje entre historiadores é a de histeria coletiva provocada por estresse extremo. 1518 tinha sido um período de fome, colheitas arruinadas e doenças graves circulando pela região, o tipo de sofrimento capaz de empurrar mentes já no limite para um estado incontrolável. Segundo essa teoria,
bastaria uma pessoa entrar nesse estado de transe para que o comportamento se espalhasse pelas outras, como um contágio psicológico numa população já no limite. Outra teoria, bastante popular, aponta para o envenenamento por ergot, um fungo que cresce em grãos de centeio contaminados e pode causar espasmos, convulsões e alucinações. Só que o ergot normalmente também restringe os movimentos e causa dores extremas nos vasos sanguíneos, o que não bate exatamente com relatos de centenas de pessoas dançando por dias, em diferentes pontos da cidade, ao mesmo tempo. Uma terceira explicação, extremamente comum na própria época, era religiosa. Muitos acreditavam que era uma maldição de São Vito, castigo por algum pecado cometido contra o santo. Essa crença era tão forte que explica, sozinha, porque a solução final foi justamente uma peregrinação religiosa, e não mais nenhuma tentativa médica. Existem ainda teorias mais modernas, menos aceitas, que apontam para intoxicações causadas por outras substâncias presentes na água ou nos alimentos da região naquele ano específico. Nenhuma dessas hipóteses alternativas reuniu evidência suficiente para ser levada tão a sério quanto as três principais, mas isso não significa que estejam definitivamente descartadas. Nenhuma dessas teorias, sozinha, explica cada detalhe registrado nas crônicas da época, e historiadores ainda discordam entre si sobre qual delas chega mais perto da verdade. O episódio de 1518 foi só o mais mortal de uma série de pragas dançantes, registradas ao longo dos séculos ao longo dos rios Reno e Mosela, na Europa, e ainda assim, continua sendo menos compreendido de todos. É um dos raros eventos da história em que temos documentação abundante, e, mesmo assim, 500 anos de ciência não foram suficientes para chegar a uma resposta definitiva. A dança durou cerca de um mês inteiro, até finalmente diminuir, sem que ninguém, nem na época nem hoje, tivesse certeza absoluta do que a causou, ou do que realmente fez ela parar. Estresse coletivo levado ao extremo? Um fungo escondido no pão de cada dia? Ou algo na mente humana que a ciência ainda não conseguiu explicar de verdade? O que sabemos com certeza é isso: por um mês inteiro, em 1518, uma cidade europeia inteira dançou, e ninguém, até hoje, sabe dizer exatamente por quê. Se essa história te deixou arrepiado, você não está sozinho, é um dos episódios mais estranhos já documentados na história da humanidade. Deixa aqui nos comentários, na sua opinião, o que realmente causou a praga dançante de 1518. Se você gosta de mistérios reais e arrepiantes como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você, ao redor da fogueira.